Jesus, amém, irmãos, irmãs. Espírito Santo, posso continuar derramando da sua graça, das suas virtudes, sobre a vida de cada um de vós, sobre a vida dos irmãos que não puderam vir, né, irmãos? Os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão ainda chegando dos seus trabalhos, né? Que a graça do Espírito Santo possa ser multiplicada em cada coração, em nome de Jesus. Nós estávamos falando, né, irmãos? Como eu disse, que não pararia por ali. Quando nós falamos da palavra do Senhor Jesus Cristo, abrange tantas coisas, né, em nossas vidas. E hoje nós temos esse entendimento que a palavra, se estamos aqui, é por causa da palavra dele. Porque a palavra dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem o poder, irmãos, de fazer, né, coisas que nós não imaginamos, né, que somos limitados para muitas vezes compreender algumas coisas. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo, irmão, ela é santa, pura e verdadeira. E outra, ela não falha, né? Ela nunca falhou, ela não falha e nunca falhará. Jesus, né, ele mesmo disse que muitas coisas se passariam. Este mundo, céus e terras, passariam. Tudo passaria. Mas as palavras dele, não há de passar, né? Então, nós temos o quê? A oportunidade de, assim como a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é eterna, de sermos eternos também, se guardarmos os seus mandamentos, se guardarmos a sua palavra. Porque, irmãos, nós estamos aqui porque conhecemos a luz, né? Saímos das trevas através de quem? De Jesus, né? Que nos deixou a sua palavra, né? E a sua palavra, ela é o quê? Ela é uma arma, né, infalível, para que venhamos vencer todas as potestades, todas as barreiras, para que venhamos vencer, irmãos, os principados, as hostes espirituais da maldade do ar. Venhamos vencer, irmãos, as orações contrárias, as palavras contrárias que se levantam, as nossas tribulações, né? Tudo. Venhamos vencer tudo, o mundo e tudo que nele há. Não é verdade? Porque você pode ter certeza, irmãos, pode ter certeza que se você tem um firme propósito em seu coração de guardar a palavra do Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que vai te acontecer é de ser odiado pelo mundo. De ser odiado por esse mundo. Ainda que você venha falar, nossa, mas o mundo é maravilhoso, mas o mundo vai te odiar. O mundo vai te odiar, né? Porque se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era? Seus. Mas vocês não são do mundo. Só agora vocês são de Jesus. Agora vocês pertencem ao reino dos céus. E o cristão, que ele pertence ao reino dos céus, ele tem que ter. É impossível que ele não tenha o firme propósito de guardar os seus mandamentos, né? De guardar a sua palavra. Ele tem que guardar, né? Para quê? Para que ele possa sair vitorioso. Para que ele possa, né? Porque a coroa, irmão, a coroa já está reservada, ou seja, já é dele, já é nossa, né? A coroa do cristão já é dele, né? Mas temos que perseverar até o fim. Fazendo o quê? Tudo o que ele nos ensinou. Para que nós não venhamos nos tornar ouvintes esquecidos, mas tudo aquilo que ele tem passado para nós, nós possamos praticar, né? Abre suas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 2. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, Senhor, nos ajuda, Senhor Jesus, a cada dia a guardarmos a sua palavra, Senhor, porque a sua palavra é verdadeira, Senhor Jesus, e ela é poderosa para vencermos, Senhor Jesus, todas as barreiras, todos os grilhões, todas as amarras, todas as algemas, todos os impedimentos, todas as paredes de separações, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo do Deus vivo, cobre as nossas vidas, Senhor Jesus, com o teu amor, com a tua palavra, Senhor Jesus. Toma posse do nosso ser,
Toma posse das nossas vidas, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos que aqui estão, dos que não puderam vir, em nome de Jesus, Espírito Santo. Que a tua graça, que a graça do teu Espírito Santo, cada dia, possa ser, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, superabundar, Senhor Jesus, os corações de cada um dos meus irmãos, livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aqui no versículo 1, irmãos, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros, né? Nós vemos aqui que, quando nós lemos lá que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, primeiramente, o Verbo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? E o que significa verbo? Palavra. O verbo significa palavra. Quem era a palavra que estava com Deus? A palavra que era Deus e a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Quem é essa palavra, irmãos? Jesus. Então aqui quando fala, pois, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há na palavra. A palavra que Jesus, ele nos deixou. Porque, irmãos, você está de frente com Jesus. Ele nos deixou. A sua palavra, né? A sua palavra. Buscar as coisas que são de cima, né? Onde o Pai está sentado. Quais são as coisas que são de cima? A sua palavra, o seu evangelho. Porque Deus, Jesus, ele nos deixou o reino em nossas próprias mãos, que é a sua palavra. Agora, nós não podemos perder, né? Nós não podemos deixar de lado. Por quê? Quando a palavra fala que a vontade de Deus é que os homens se salvem, por onde é que os homens vão se salvar? Como que eles se salvarão, né? É através da sua palavra. Isso é, como o pastor um dia falou, como ouvirão se não há quem pregue? Então, isso daí foi destinado a quem? A nós, cristãos. Todo aquele que crê na sua palavra, né? Permanece, né? Se torna discípulo, conhece a verdade liberta, e assim vai crescendo sucessivamente no espírito, né? No amor, na misericórdia, na piedade. Esse cristão, é impossível que ele não venha, né, ser um canal entre Deus e os homens. Ele vai ser esse canal. Através da onde? Através da palavra de Cristo. Através da sua palavra, a qual ele tem nos deixado. Por isso que nós temos que nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, na sua palavra. Temos que estar fortificados. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Ensinar o quê, irmãos? O que a palavra fala lá em Marcos, né? Marcos, eu não lembro muito bem agora, mas eu vou lembrar aqui. Marcos fala assim, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Ide e pregai, ou seja, ensinai. Então aqui fala, a homens fiéis, né, idôneos, para também ensinarem os outros. Ensinar o quê? O achismo. O que eu acho que deve ser assim. Eu acho que deve ser assado. Não. É ensinar a sua palavra. Como a pessoa deve andar, como a pessoa deve se comportar, né? Se antes ela se comportava de tal modo, a palavra nos diz, você tem que se comportar deste modo agora. Se antes ela andava de tal jeito, agora você tem que andar desse jeito. E quem é que convence? É o Espírito Santo, através do seu evangelho. Através do seu evangelho. Porque o Espírito Santo fala, irmão, quando você busca, né,
estar em comunhão com a palavra, você pode ter certeza que o Espírito Santo, ele te dá entendimento. Ele te dá entendimento e faz você compreender. Muitas vezes, através dos louvores, através da oração, mas principalmente através da sua palavra, porque a sua palavra ela é poderosa. Olha só no 3, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar, legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo. Porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Olha só, irmão. Então, o Senhor, Ele vai te dar entendimento em tudo. Então, não podemos viver como solícitos de nada, né? Por quê? O Espírito Santo, isso daqui se encaixa quando Jesus ele disse, o Espírito Santo que eu enviarei, né? Que eu envio, ele te ensina e te faz lembrar de tudo quanto Jesus tem dito. Então, aqui Paulo, ele fala, né? Que considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ele veio para nos dar entendimento e conhecermos aquilo que é verdadeiro. Então, ele nos dá entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu, ou seja, segundo a sua palavra. Então, a palavra ela é muito poderosa, irmão. Ela é poderosa, né, para derrubar todas as barreiras. Ela é poderosa, irmão, porque ela venceu a morte. Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu todas as coisas. E a ele foi dado todo o poder, né? E ele quer te dar também todo o poder. Todo o poder. Porque o poder, irmão, está nas suas mãos. O poder para vencer todas as coisas está nas nossas mãos. Que é a sua palavra, é o seu evangelho. Se tão somente creres, verás o poder de Deus. Verás a glória de Deus. E a palavra está aflita, irmão. Busque Jesus na palavra. Vai no evangelho, o Espírito Santo vai te dar entendimento para você vencer as suas lutas, vencer suas tribulações, vencer tudo. O desânimo, vencer tudo, irmão. A palavra vai te dar, o Espírito Santo ele vai te dar esse entendimento, porque ela é poderosa, por isso que nós não podemos nos distanciar da sua palavra, do seu evangelho. A sua palavra tem que estar em nós. Então aqui, ó, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, ainda que nós venhamos sermos presos por causa do evangelho. Um dia, não sei, possa ser, pode ser que amanhã eu possa estar preso por alguma coisa. Quantas pessoas aí não são presos injustamente, né? E quando vai ver que o cidadão era inocente, já se passou 5, 6, 7 anos. Não é verdade? É a justiça do mundo, né? A justiça do mundo é assim. Agora, se acontecer isso, eu também não posso murmurar. Como um dia o pastor pregou, meu Deus, eu fiz tudo certinho e estou padecendo desse jeito, mas por quê? Porque ninguém sabe, a gente tem que compreender, o Espírito Santo ele vai te dar entendimento em tudo, ou seja, até mesmo na hora que Deus quiser trabalhar, né? Nós vemos nossos irmãos que, pela fé, foram presos na antiguidade. Paulo mesmo, ele cantava louvores nas prisões, ele orava e cantava louvor. Se ele parasse lá, mas Senhor Jesus, o Senhor me escolheu para mim ser preso?
Porque a sua palavra, ela tem poder, né? Ela é poderosa, irmão. Então, a palavra de Deus, ela não está presa. Ela não está presa. Ninguém pode prender o Evangelho, a palavra de Cristo. Ninguém. Nem o diabo, nem os anjos, nem os demônios. Ninguém, irmãos. Ninguém. Olha só. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Porque ainda que nós venhamos nos tornar infiéis, sejamos infiéis, Jesus, ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Mas não é o caso, né, irmãos? Vamos lutar para sermos fiéis a Ele, a sua palavra, né? Ao poder de Deus. Então, palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Ninguém quer isso, né, irmãos? Nós não queremos isso, né? Ninguém quer isso. Então, nós temos que o quê? Cada dia, como diz aqui, ó, nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus, em tudo, né? Olha só, no 13 fala assim, ó, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Aí aqui no 14, eu achei muito interessante, irmão, que fala assim, ó, traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contenda de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da... Então, se você olhar no 14, existem palavras, né? Existem muitas palavras. Os homens dizem muitas palavras, né? Muitas histórias, né? Tem leis, tem muitas coisas. Então, aqui, ó, traz essas coisas à memória, ordenando-lhes que diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam. Então, uma coisa que nós muitas vezes vemos aí fora, os homens entram em contendas, né? Em brigas, em pelejas, por causa de coisas que não se aproveitam. Até mesmo nas igrejas, hoje, os pastores, né, entram em discussões com coisas loucas, a qual Paulo falou, ó, questões loucas, sai fora das questões loucas, que promove mais, né, não promove edificação. Então, nós não temos que estar desse jeito, né? Então, a palavra fala, há muitas palavras, e os homens, eles caem aí, em palavras loucas, contendas, pelejas, dissensões, brigas, que não, olha só, que nada se aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Perversão dos ouvintes, porque a pessoa vai lá querendo ouvir o que Deus tem para falar, né? E a pessoa acaba ouvindo, muitas vezes, discussões, coisas que não é da palavra do Senhor Jesus Cristo, coisa que Jesus jamais ordenou que eles falassem. O que Jesus ele ordenou é que pregasse o seu evangelho. Isso é o que é proveitoso. Isso é, né? Quer ver? Ó, procurar e apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, existem palavras, mas existe a palavra da verdade. E qual é a palavra da verdade? O Evangelho.
Jesus, salvação, piedade, mansidão, né? Compaixão. Essa é a palavra. Então é ela que nós temos que nos ater mais e mais. Aí aqui no 16 ainda fala assim, ó, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, ou seja, do pecado, obra própria, né? Obra própria, minhas vontades. As minhas vontades não pode prevalecer. Eu tenho vontade de fazer muitas coisas, irmãos. Eu tenho vontade de fazer muitas coisas, mas eu tenho que negá-las. Eu tenho que negá-las, por quê? Eu tenho fé. Tenho fé nas palavras do meu Senhor Jesus Cristo. Eu tenho fé. E eu quero que essa fé cresça mais e mais. Mais e mais. E eu quero, a cada dia, me fortificar na graça que há em Cristo. Assim como Paulo, ele pregou. Porque por mais que, muitas vezes, eu venha pregar, ou louvar, ou, muitas vezes, se encontrar, meu Deus, o que eu vou falar? Meu Jesus, me dá entendimento. Meu Jesus, toma posse da minha vida. Se coloca-se na minha frente. O Espírito Santo vem e dá entendimento. E vem dar entendimento. Mas para isso eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir. Né? Ah, mas Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe que você está precisando, né? Mas eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir, eu tenho que buscá-lo. Né? Eu tenho que buscá-lo. E eu tenho que me ater mais às coisas que tenho ouvido dele. Não às coisas que ouvi e ouvia do mundo. E ainda ouço muitas vezes do mundo. Isso daí tem que ser descartado. Essas coisas têm que ser descartadas. Eu tenho que me ater mais às coisas do reino de Deus, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa tem o poder para me salvar. Essa tem o poder para me tirar das trevas definitivamente. Essa tem o poder, né, para me aperfeiçoar. Somente a palavra do Senhor Jesus Cristo tem esse poder para aperfeiçoar o homem. Para aperfeiçoar, né? Aqui no capítulo 4, ainda de 2 Timóteo, os irmãos, eu acho que vai folhear em umas 2 folhas. Aqui no 1 fala assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, ou seja, homens idôneos, né, que ensinem o quê? A palavra, o evangelho, a ser modestos, a ser, né, simples, a ser humilde, a ser amorosos, né, a não tratar mal, a não suspeitar mal, né, todas essas coisas, assim como diz sobre a caridade em 1 Coríntios capítulo 13, é isso, né? Sim. 1 Coríntios capítulo 13, os irmãos forem lá e ler, os irmãos vão ver sobre a caridade, ou seja, o que é caridade? O amor de Deus, não suspeitar mal, né? Todas essas coisas. Então a palavra tem que estar onde? Em nós. Ou seja, o reino de Deus tem que estar em nós, para que os homens possam enxergar o reino de Deus em nós.
em nós, né? A sua palavra. Então aqui fala, né? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o que hoje tem aí. É o que hoje você vê aí. Tem muitas pessoas que fazem Jesus conforme a sua vontade, conforme o seu querer, o seu efetuar, não é conforme o querer de Deus, mas não é conforme, né? Tem um louvor que fala assim, irmãos, é sobre o Evangelho, eu sinto verdadeiro espanto no meu coração, em constatar que o Evangelho já mudou. Quem antes era servo, agora acha-se Senhor, e diz a Deus como ele tem que ser. Olha. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é mais claro que a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Então, é assim. As pessoas querem Deus segundo as suas vontades, não é mais segundo a vontade dele. Não é segundo a vontade mais de Deus, é segundo as suas próprias vontades, e não é assim. Não é assim. A igreja somos nós, não precisamos mais ir para a igreja somos nós, e a comunhão? Por que eles se reuniam nas cavernas, né? Entravam nas sinagogas, não somente se reuniam nas cavernas, mas entravam nas sinagogas, para quê? Para pregar a palavra de Cristo, pregar a palavra de Deus, irmãos. Isso não pode mudar, por quê? A palavra ela não mudou. Quem está mudando é as pessoas. Quem está mudando são os homens. E estão querendo mudar a palavra, mas a palavra ela não muda. Ela não muda, irmão, e não mudará. Né? E não mudará, e pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, ou seja, da palavra, que tem muitos que já se desviaram os seus ouvidos. A palavra fala, perdoa, a pessoa não sabe perdoar, sabe orar para Deus pesar a mão, né? Isso ela sabe orar, mas não sabe orar para abençoar a pessoa, mas ora para Deus pesar a mão. Não sabe. Quer dizer, se desvia os ouvidos da verdade. E quem nos trouxe a verdade, irmão? Quem foi que nos trouxe a verdade? Foi Jesus. Jesus, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. O Evangelho é a verdade. Então muitos vão desviar os ouvidos da palavra, porque a palavra diz assim, a pessoa vai falar assim, mas não é bem assim. Opa, quer dizer, já não crê. Essa pessoa já é uma incrédula, e o Espírito Santo
se torna, na vida dessa pessoa, incapaz de fazer alguma coisa na vida dela. Por quê? Por causa da sua incredulidade. Ah, mas, sabe, esse mais, não é que o Espírito Santo ele não tem poder, ele tem todo o poder. Mas para que ele possa fazer algo, a pessoa precisa, ela é necessário crer. Ela é necessário crer na palavra. Porque o Espírito Santo ele não é mal educado. Ele não sai arrombando as portas. Jesus ele mesmo diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, tem uma condicional. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E ele quer fazer em nós morada de Deus em espírito e em verdade. Então aqui fala, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quer dizer, as outras palavras. Quem que o apóstolo fala sobre isso aqui? As pessoas que estão nas igrejas. As pessoas que estão lá louvando. As pessoas que estão lá aprendendo. Quer dizer, voltarão às fábulas. Desviarão o ouvido da verdade. Por quê? Jesus ele disse assim, não vos conformeis com esse mundo. O mundo passa. E as suas concupiscências também passam. Mas as minhas palavras não hão de passar. Suas palavras não vão passar, irmão. Não vão passar. Ela vai ser assim. Olha só, no 5, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Tito 1, um pouquinho mais para frente, aqui no versículo 9, diz assim, irmãos, aqui no 7 fala assim, ele fala sobre o bispo, né? Olha só, porque convém que o bispo, que é o pastor, né, seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, né? Mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Agora o 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Conta, porque vai ter contradizentes. Tem jeito. No reino, não fala assim, né? No reino tem. Mas os contradizentes, ele vai se tornar, se ele crê, tão somente crê, ele não vai ser mais contradizente. Mas possa ser que, né, que tenha. Mas se tiver, ele vai se converter com a palavra da verdade, se ele crer, se ele obedecer. Jesus, já falta só 5. Então vamos lá. Aí no 10, porque há muitos desordenados faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Então, possa ser que haja, né? Possa ser que haja, mas a pessoa ela pode se converter, né, pela palavra da verdade, ou seja, do evangelho, porque a palavra ela não muda. A palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não muda, irmão.
ela não mudará. Quem tem que mudar é o homem. Quem tem que mudar é o cidadão que vai chegar aqui, ó, cheio de falha, cheio de pecado, cheio de lodo, cheio de tudo. Quem tem que mudar é ele. Jesus, ele veio para fazer essa mudança. Essa mudança que o homem não pode fazer, eu não posso fazer, mas a palavra pode. Se a pessoa crer. A palavra pode, irmão, fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. No 14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Ou seja, mandamentos, palavras de homens. Tem muitas palavras lançadas ao ar aí, né? Muitas palavras, mas só uma é a da verdade. A palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1. Vou tentar terminar. Tiago, capítulo 1. Olha só. No verso... Aqui no 19 em diante fala assim, irmãos. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A palavra ensina assim, irmão? A palavra do Senhor Jesus Cristo ensina assim, né? Então eu tenho que cumprir. Eu tenho que, né, ser tardio, tenho que ser pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar. Embora isso seja muito difícil às vezes, mas eu tenho que pedir força para o Espírito Santo. Senhor, cala minha boca. Espírito Santo, cala-me. Me ajuda. E ele cala, irmão. Ele te ajuda. Né? Olha só. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa... Olha só, porque rejeitando o acúmulo de malícia, rejeitando toda a imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós. Que palavra é essa? A palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ela é a única que pode salvar a vossa alma. Olha só, a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, tudo, irmão, todas as coisas, ela nos dirige à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é a única que pode nos dar entendimento. É ela. É a única, irmão, que traz clareza aos nossos olhos espirituais. É a única que tira as nossas dúvidas. É a única que pode nos salvar. Não tem outra. Não tem outra. Deus, ele não vai aqui para te dar outra palavra. Ele já veio. E a palavra é essa. A palavra é essa, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos terminar aqui em Apocalipse, capítulo 3. Olha só, irmãos, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7.
diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e ninguém que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as suas obras, eu sei as tuas obras. Ei que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, como guardastes a minha palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que nós temos, irmãos? Palavra, poder de Deus. Temos o poder de Deus, irmão. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós temos palavra. Guarda o que tens. Olha só. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, nós estamos aqui pela palavra. E nós vamos permanecer pela palavra. E nós vamos vencer pela palavra. Pela palavra. Porque Jesus, ele nos deixou a sua palavra. A sua palavra, para que nós pudéssemos vencer todas as coisas. Amém? Que o Espírito Santo possa continuar dando entendimento, discernimento, autoridade, intrepidez, ousadia, na vida de cada um dos irmãos, na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém? Possa multiplicar do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. E lembre-se, irmãos, temos que nos fortificar na graça que há em Cristo, seja na sua palavra, no seu evangelho, cada dia. Como é que você se fortifica? Quando você quer ficar fortinho, né? O que é que você vai fazer? Né? Vai para a academia, vai fazer exercício, né? Se você quer se fortificar na graça que há em Cristo, o que você tem que fazer, irmãos? Aqui, ó. Palavra. Palavra, não pode ficar de lado, não. Amém? Em nome de Jesus, Espírito Santo, abençoa, em nome de Jesus. Temos oração, irmão?